Era o ano de 2011. Movimentos pela democracia se alastravam pelo norte da África e pelo Oriente Médio. Foi a maior ou uma das maiores manifestações que o Egito já viu. Não dava para saber onde a multidão começava ou acabava. Homens, mulheres e crianças marcaram o ritmo do protesto na palma da mão. Cartazes de todos os tamanhos expressavam a indignação de um povo que não quer mais saber de promessas, e sim de uma vida melhor. Era Primavera Árabe. A onda de protestos chegou também à Síria, país de mais de 20 milhões de habitantes, que faz fronteira com Líbano, Turquia, Iraque, Jordânia e Israel. Em março de 2011, parte da população se rebelou contra o presidente Bashar al-Assad. Em vários protestos, os gritos diziam o seguinte: apenas Deus, Síria e a liberdade. Assad era acusado de ser pouco democrático e de prejudicar minorias étnicas e religiosas. Ao caldo da revolta, juntaram-se as consequências de uma seca severa e as dificuldades econômicas. E a repressão do governo sírio foi violenta. Em poucos meses, o país mergulhou numa guerra civil. Uma guerra que aprofundou a instabilidade no Oriente Médio. Logo no início do conflito, dissidentes do exército sírio formaram um dos primeiros grupos armados. Depois, surgiram centenas de outras forças insurgentes. Chlorine, fósforo, Gás cloro, fósforo, bombas, morteiros. mortals, Todas as armas que você puder imaginar, eles usam aqui. Eastern Ghouta. Com o apoio da Rússia e do Irã e enfrentando uma rede pulverizada de rebeldes, Assad acaba se mantendo no poder até hoje. Mas em algumas partes do território sírio, os conflitos jamais cessaram totalmente. E em 13 anos de conflito, mais de 500 mil pessoas morreram, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Além de ser uma terra devastada, que ainda está longe de se reconstruir, a Síria vive uma crise econômica profunda, também agravada pela pandemia. E a tragédia humanitária se tornou uma questão mundial. Milhões de refugiados sírios, expulsos pelo conflito, estão hoje espalhados por vários países, entre eles Brasil. Há poucos dias, depois de anos de confrontos menos intensos, a guerra ganhou novos contornos, com uma ofensiva surpresa a Alepo e com um ataque relâmpago em Hama, cidade crucial para a proteção da sede do poder, Damasco. E tudo isso reacendeu tensões que pareciam amortecidas. As forças sírias do Assad estão sem grandes apoiadores. Por quê? Porque a Rússia está envolvida na guerra na Ucrânia, sem perspectivas de final. O Hezbollah sofreu muitíssimo com os ataques israelenses ao Líbano, ainda tenta se recompor, então deixa de apoiar, como já apoiou a Síria também, de Assad. Enquanto isso, as forças islâmicas radicais se reorganizaram, principalmente no norte e no noroeste do país. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a ressurreição da guerra na Síria. Qual é o grupo rebelde que avança sobre importantes cidades do país e quais são os impactos para uma região já mergulhada em conflitos? Eu converso com Guga Chakra, comentarista da Globo, da Globo News e da rádio CBN e colunista do jornal O Globo. Sexta-feira, 6 de dezembro. Guga, antes de entrar especificamente nos ataques a Alepo e a Hama, eu queria entender com você quem é o ditador Bashar al-Assad. Você já o entrevistou. Queria muito ter o olhar sobre ele e entender como ele chega ao poder e, mais importante, como é que ele permanece no poder, como é que ele se mantém no poder. Natuza, para entender o regime do Assad, é interessante comparar a família Assad com a família Corleone do poderoso chefão. Buonasera. What have I ever done to make you treat me so disrespectfully? Quem montou o regime, o Vito Corleone do regime dos Assad, é o pai, é o Hafez al-Assad. Ele que construiu esse regime, chegando ao poder no começo dos anos 70. Ele construiu esse regime ao longo dessas 3 décadas e preparou para sucedê-lo o filho mais velho, o Bassil, que seria o equivalente ao Sonny Corleone, do poderoso chefão. E assim como Sonny, o Bassil morre. Ele morre num acidente de carro em meados dos anos 90.
O Bashar al-Assad era o filho, como Mike Corleone no Poderoso Chefão, que foi preparado para ser o doutor, vamos colocar assim. E no caso do Bashar, literalmente, o Mike Corleone foi ser advogado, o Bashar foi ser médico. Ele estudou medicina na Universidade de Damasco, como qualquer outro aluno, terminou a faculdade de medicina, fez a residência e foi ser fellow num hospital em Londres. Em Londres ele conheceu a mulher dele, que é a Asma al-Assad, londrina, nasceu em Londres, filha de sírios, filha de um proeminente médico sírio em Londres. Eles namoravam, estavam ali na vida londrina tranquila, quando morre o Bacil. E aí o Bashar passa, como Mike Corleone no Poderoso Chefão, ele passa a ser o sucessor do pai dele. E ele volta para a Síria, tem todo o treinamento militar, o pai morre no ano 2000 e ele assume o poder na Síria, ali no começo, em meados do ano 2000, em junho de 2000, ele vira o ditador da Síria. Inicialmente ele fez uma abertura econômica e tentou fazer uma abertura política chamada Primavera de Damasco, mas os antigos membros do regime não gostaram, até ameaçaram a permanência dele no poder. Ele voltou a fechar o regime, embora não a economia. Ele teve outros momentos graves, como quando a Síria teve que desocupar o Líbano em 2005, antes disso também, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, que havia um temor que ele pudesse ser o próximo da lista. E, claro, durante a Guerra Civil. É interessante notar que no final da primeira década do ano 2000, ali 2009, 2010, quando eu entrevistei, inclusive, o Assad estava um pouco na moda. Ele desenvolveu uma amizade muito próxima com John Kerry, que foi senador, secretário de Estado dos Estados Unidos, com a Nancy Pelosi, que foi presidente da Câmara, com Brad Pitt, com Angelina Jolie, que foram pelo menos 2 vezes a Damasco, saíam sempre para jantar com o Assad, com a Asma, restaurante Naranji, que é possivelmente o melhor restaurante árabe do planeta, que fica ali em Damasco. E ele também passou Natal com a família Sarkozy, com o Nicolas Sarkozy, com a Carla Bruni. Ele estava na moda. Damasco foi escolhida primeiro destino turístico do New York Times em 2010, mas aí vem a Primavera Árabe e eclode a guerra na Síria. Em 2011, a Primavera Árabe chegou à Síria. A onda de protestos populares contra ditadores, que já atingia Tunísia, Líbia, Egito, agora mirava também Bashar al-Assad. Mas ao contrário do que aconteceu nos outros países, na Síria o ditador não caiu. Assad reagiu com forte repressão. Em 13 anos de conflito, extremistas ligados à Al-Qaeda, terroristas do Estado Islâmico, curdos apoiados pelos Estados Unidos e rebeldes, alguns apoiados pela Turquia, consolidaram posições cada um numa região do país. O governo central de Bashar al-Assad controla a maior parte do território. Onde é que foi essa entrevista? Como é que você consegue essa entrevista? E qual foi a sua impressão quando você encontrou com ele? Eu fui para a Síria algumas vezes em 2007, eu ia para Damasco, voltava para Beirute, 2008 também, então eu fui buscando fontes dentro da Síria e aqui em Nova York também, me aproximando da missão síria na ONU, fui tentando, indo essas vezes à Síria, fui lá também em 2009, tudo até conseguir finalmente a entrevista com ele em 2010, que foi em Damasco. Eu fui para Damasco, cruzei lá e daí fui levado para um complexo, que é o complexo de administração dele. Antes da Guerra Civil, ele morava num prédio de apartamentos normal em Damasco, mas tinha um complexo onde ele administrava. Aí ele próprio abriu a porta e ele tem um perfil, ele parece uma girafa, viu, Natuza? Ele tem assim, se você olha para ele, parece literalmente uma girafa. Ele é muito alto, com o pescoço assim meio grande, bem alto. Ele abriu a porta e ele é nerd, ele tem jeito de um jogador ruim de basquete, sabe? É esse o perfil dele, assim, é magrinho, meio desengonçado, tímido, não tem o perfil que as pessoas sempre imaginam de um ditador, uma coisa meio carismática. Não. Ele a imagem geral do ditador do árabe é o Saddam Hussein, né? Não, ele não tem nada a ver com isso, sempre meio engomadinho, tudo. A família dele tranquilamente poderia circular pela Faria Lima em São Paulo, ele, a mulher e os filhos. A mulher que até foi capa da Vogue, porque ela é ainda considerada muito bonita, muito chique e tudo. Então é esse o ditador da Síria, um dos ditadores mais sanguinários do mundo, mas esse é o perfil dele. Bom, aí a gente chega
na Primavera Árabe, que foi logo um pouquinho depois da sua entrevista, vem a Guerra Civil, que começa em 2011, e esse conflito, embora permanente, ele parecia um tanto estagnado. Essa figura meio nerd, meio desengonçada, colocou em prática que tipo de regime, né? Quando ele mostra a verdadeira face, quando ele deixa de virar modinha. Como é que foi nesse período? Porque a gente entende aqui no assunto que esse conflito, essa guerra civil, ficou um tanto estagnada ao longo dos últimos tempos, mas nos 4 últimos anos a coisa foi variando, até que a gente chega ao momento atual com a ofensiva contra Alepo e Rama. E no meio disso tudo ainda tem a guerra da Ucrânia e a guerra entre Israel e Hamas. Como todos esses acontecimentos se encontram? Quando começa a guerra da Síria, de fato tinha uma oposição laica, normal, de pessoas que queriam democracia na Síria. Mas, paralelamente, surgiu uma oposição jihadista muito bem armada. Os grupos rebeldes variam entre os mais moderados e os radicais, e são, na maioria, da corrente sunita do Islã. A guerra interna deixou a Síria em caos, e o grupo terrorista Estado Islâmico, nascido no vizinho Iraque, aproveitou para ocupar territórios sírios. A partir daí era o governo de Assad contra os vários grupos rebeldes e também contra o Estado Islâmico. O que o Assad fez? Qual foi a estratégia dele que funcionou bem? Ele se focou em, primeiramente, acabar com a oposição laica, que era uma alternativa viável ao regime dele. E deixou ali a oposição jihadista, acabou se fortalecendo. Quando a oposição jihadista fica forte, ele mostra, é importante frisar, a Síria, a grosso modo, pega a porcentagem, 70% da população, 60% é árabe sunita, 10% curda sunita, 10% cristã, ortodoxos e armênios, 10% drusa, 10% alauíta. Ele, pessoalmente, é um alauíta não religioso. Ele vira para o regime dele, para essas minorias religiosas, e fala, olha, se eu for derrubado, vão entrar esses jihadistas aqui. Jihadista da Al-Qaeda, do grupo Estado Islâmico. Eu sou a única segurança de vocês contra eles. Isso funcionava não só para as minorias religiosas, como para as tradicionais elites sunitas de Damasco e Alepo. Então, os cristãos, alauítas, tudo. E eles viram, porque a oposição jihadista ia lá, matava alauíta, decapitava cristãos. De repente veio o Estado Islâmico. E aí o mundo todo, num determinado momento, começa a ficar com medo do Estado Islâmico, que era o principal grupo anti-Assad. Os Estados Unidos vão combater o grupo anti-Assad. E, para completar, ele tinha um apoio fundamental da outra grande potência militar do planeta, que embora os Estados Unidos fosse contra o Assad, também era contra o Estado Islâmico, mas apoiava alguns grupos da oposição, alguns jihadistas e alguns laicos, mas o Assad tinha o apoio da Rússia, o apoio do Irã e do Hezbollah. E a Rússia sempre teve um interesse muito grande na Síria, porque geopoliticamente você vê que a Rússia nunca se manifesta sobre o Iraque, sobre o Líbano. Teve a guerra do Líbano, a Rússia não fala um A sobre o Líbano. Teve a invasão americana ao Iraque, a Rússia não falou um A. Por que a Síria é diferente? Porque a Rússia se move pela questão realista de zonas de interesse, a Síria sempre foi a zona de interesses deles no Oriente Médio, porque é onde eles têm a base marítima, a única base marítima deles no Mediterrâneo e a única base aérea deles também. Então, para eles, a Síria é fundamental. O regime dos Assad também sempre foi um cliente da Rússia e, para completar, tem a população cristã ortodoxa da Síria e a Rússia se vê como defensora dos cristãos ortodoxos no mundo árabe. Historicamente, isso desde sempre, na vila dos meus avós tinha escola russa, então é algo que eles têm. Então, o Assad soube usar tudo isso bem a favor dele, com esses atores fortes, Rússia, Irã e Hezbollah, ele conseguiu ganhar a guerra na prática, ficando com controle de quase todo o país, a não ser a região da província de Idlib, que ficou na mão desses jihadistas da Al-Qaeda, que eram da Al-Qaeda, a gente vai explicar depois, mas dos jihadistas, e uma outra região também na fronteira com a Turquia, que ficou na mão dos curdos, aliados dos Estados Unidos. Mas os curdos têm uma relação de neutralidade com o regime do Assad, porque eles também são inimigos dos jihadistas. Então, era esse o cenário que se consolidou em 2020. E ao longo da guerra, até 2020, o Assad fez ações sanguinárias, como, por exemplo, para controlar a parte oriental de Alepo, que estava na mão dos jihadistas, onde ele lançou uma das campanhas mais sanguinárias do século XX, colocando abaixo ele e a Rússia
toda a parte oriental de Alepo, que foi reconstruída, diga-se de passagem, a gente vai falar de Alepo daqui a pouco. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Guga. Aí a gente chega ao momento surpreendente, quando os rebeldes alcançam Alepo, eles avançaram, isso aconteceu na quinta-feira, que é o dia em que a gente grava, foram também para Rama, que é uma cidade estratégica que serve como uma espécie de fortaleza para Damasco, que é a capital síria, como você já nos contou. Vale a pena, Guga, abordar como foi essa ofensiva e quais os riscos agora para Bashar al-Assad? Por que agora ele fica ameaçado? Olha, bom, a ofensiva ocorreu agora, a gente não pode esquecer que o Assad está vulnerável. Eu falei que os 3 principais suportes de apoio dele foram a Rússia, que está focada na guerra da Ucrânia, o Hezbollah, que está enfraquecido pela guerra do Líbano, e o Irã pelo mesmo motivo do Hezbollah. Então, o Assad perdeu as 3 bases dele e sofreu muitos bombardeios de Israel ao longo do último ano. Então, o regime estava enfraquecido. O Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, que é esse grupo, eles aproveitaram essa vulnerabilidade para lançar uma ofensiva. E eles contam com um certo apoio da Turquia, que está um pouco insatisfeita com o Assad, porque a Turquia tentou negociar com o Assad uma série de questões, especialmente para o retorno de refugiados sírios. O Assad estava meio de salto alto nesse momento, porque ele se aproximou também dos Emirados Árabes, do Egito, e esse Hayat Tahrir al-Sham lançou essa ofensiva. E conseguiram um enorme sucesso. Por que Alepo primeiro? Porque Alepo é muito próximo a Idlib. Alepo fica praticamente com a fronteira com Idlib. E é importante as pessoas entenderem a importância de Alepo. Alepo é uma cidade com milhares de anos. Foi uma das cidades mais cosmopolitas do mundo até o final do século XIX. Alepo é uma cidade mágica, com população, com uma diversidade religiosa que não tinha paralelo em nenhuma cidade da Europa. Alepo você tinha, a maioria era muçulmana sunita, mas com uma expressiva minoria judaica. No Brasil, família Safra é de Alepo, família Dueck é de Alepo, com uma expressiva minoria cristã ortodoxa árabe, uma expressiva minoria armênia. Tem muitos armênios alepinos em São Paulo também, mas muitos mesmo na Tusa. Então, Alepo é essa cidade. Foi, por um tempo, a maior cidade da Síria, inclusive era maior que Damasco até o começo da guerra. Sempre foi o polo econômico, a Milão ou a São Paulo da Síria. E essa cidade, que foi o grande palco de batalha em 2016, tinha sido reconstruída depois do regime conseguir. Parte da cidade ficou intacta, mas a parte que tinha sido destruída foi construída, o sul que foi reinaugurado. Então a cidade estava... Os cristãos voltaram a celebrar Natal em paz ali em Alepo nos últimos anos. E de repente chegam esses jihadistas, tomam a cidade em um dia. E depois eles já foram para Rama. Uma semana depois tomam Rama, que é a 4ª cidade da Síria. E estão indo em direção a Homs agora. Rama é um pouco diferente, porque Rama sempre foi um bastião de radicais sunitas. Inclusive o pai do Bashar, o Hafez al-Assad, matou mais de 20 mil numa ofensiva a Rama em 82. Homs já é diferente, que daí a gente vai falar mais para frente até como cenários para o futuro da guerra da Síria. Acho que vale a pena a gente dar um passinho para trás para você explicar que grupo é esse, HTS, e você falava dos jihadistas da Al-Qaeda. Isso tem alguma coisa a ver com esse grupo? Eles eram Al-Qaeda na Síria. Isso é fato. A Al-Qaeda no Iraque virou o Estado Islâmico. A Al-Qaeda na Síria tinha o nome de Frente Nusra. A Frente Nusra, em 2017, se junta com outros grupos e muda o nome para Hayat Tahrir al-Sham, que quer dizer Frente de Libertação do Levante. Sham é uma forma até de se referir a Síria ou Damasco, Bilad al-Sham, o Levante. E eles são Al-Qaeda na Síria, considerados terroristas pelos Estados Unidos, inclusive. Eles se tornaram o principal grupo anti-Assad da Síria, porque havia uma noção, de fato, em 2011, até 2012, tinha esses grupos que eu mencionei, pró-democracia. Depois não tinha ninguém que falava, vou derrotar a ditadura do Assad para instalar uma democracia nos moldes escandinavos na Síria. Isso não aconteceu. A Hayat Tahrir al-Sham sempre foi esse grupo ultra-radical, porém o Estado Islâmico era muito mais radical.
ou mais radical, vamos colocar assim, como diz o Gabriel Shahin, que cobriu os dois, ele fala que o Hayat Tahrir al-Sham é como o Estado Islâmico, só que deixa as pessoas fumarem cigarro. Mas tem algumas outras diferenças também. O Estado Islâmico tinha uma agenda global. O Estado Islâmico fazia atentados terroristas na Europa. O Hayat Tahrir al-Sham, embora seja Al-Qaeda na Síria, o grupo em si é focado numa agenda na Síria, em derrotar o regime do Assad e instalar um regime radical islâmico com a Sharia. Eles não estão se importando com os Estados Unidos ou com a França, pelo menos nesse momento. É uma questão mais local. Outra diferença, o grupo Estado Islâmico tinha muita gente no mundo todo. Lembra que há pessoas de vários lugares, da Inglaterra, da França, da Chechênia, iam para lá. No caso do Hayat Tahrir al-Sham, embora haja estrangeiros também, a maioria do grupo é formada mesmo por sírios. E esse grupo acabou conseguindo controlar essa província de Idlib, que é perto da fronteira com a Turquia, porque a Turquia usa o Hayat Tahrir al-Sham e outros grupos anti-Assad ali, não contra o Assad, mas usa contra os curdos, que também estão na fronteira com a Turquia. Os curdos são apoiados pelos Estados Unidos. Olha, é bem complicada a coisa, porque os Estados Unidos são aliados da Turquia, visto que ambos são da OTAN. Porém, os Estados Unidos apoiam os curdos, que são inimigos da Turquia, e inimigos do HTS. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, disse que chegou a hora de os sírios começarem um processo político para pôr fim à guerra civil e pediu que países influentes na região, como Rússia e Irã, apoiem as negociações. Os curdos da Síria, os Estados Unidos chamam de Forças Democráticas Sírias, mas na verdade é o grupo YPG, que é o PKK na Síria. O PKK é um grupo terrorista curdo que cometeu já uma série de atentados na Turquia. Aliás, essa coisa de alianças é muito complexa. Por exemplo, se eu te falar aqui que o Assad é inimigo do Hamas, pode chamar atenção, mas sim, o Assad é inimigo do Hamas. O Hamas apoiava a oposição na Síria, embora o Irã e o Hezbollah, que são os dois maiores aliados do Hamas, apoiem o Assad. E Israel, ao fazer esses bombardeios com o Assad, indiretamente, não propositalmente, mas indiretamente, ajudou o HTS, visto que enfraqueceu o regime do Assad. Embora, historicamente, seja o Hamas que tenha essa ligação com grupos jihadistas na Síria. Eu sei que é complexo, mas é cheio de nuances mesmo essa guerra da Síria. Você escreveu uma coluna, Guga, no dia 1º de dezembro para o jornal O Globo, em que você traçou 4 possibilidades. Queria que você falasse sobre elas e te perguntar também se essa recente ofensiva em Rama muda muita coisa. O que pode acontecer daqui para frente? Quais são os riscos reais para o Bashar al-Assad? Indo de Alepo em direção a Damasco, a primeira etapa é Rama, a segunda é Homs, depois Damasco. Os jihadistas do HTS já tomaram Alepo, tomaram Rama. O próximo passo é Homs. Agora, Homs é muito mais complexo. Por quê? O Assad tem 2 bastiões. A costa mediterrânea, Latak e Tartus, onde tem uma expressiva população alauíta e também cristão, então a população apoia bastante o Assad, e Damasco, que é o centro do regime. Agora, para você ir da costa mediterrânea a Damasco, você precisa de Homs. Se Homs cai, os 2 bastiões do Assad ficam separados. Portanto, o regime fica extremamente enfraquecido, quase inviável, caso ele perca Homs. Então, claro que as atenções agora ficam sobre Homs. Homs é um pouco diferente de Rama. Rama é bem anti-regime historicamente. Homs tem algumas diferenças. Primeiro que você tem uma população cristã, aliás, a maior parte da imigração de sírios para o Brasil veio de Homs, por isso o Clube Homs na Avenida Paulista. Você tem essa população cristã, que é mais pró-Assad, a população alauíta também ali, embora tenha muitos sunitas também em Homs. Mas a grande diferença de Homs em relação a Rama é a proximidade do Líbano. E o líder do Hezbollah, o Naim Qassem, o novo líder do Hezbollah, falou que sairá em defesa da Síria. Homs é muito mais fácil para o Hezbollah operar, porque ali está próximo ao Líbano. Então o Hezbollah consegue chegar e operar. E também tem mais forças do regime. O regime meio que entregou Rama para reforçar Homs. Então a gente não sabe como será a batalha por Homs. Na Guerra Civil foi uma batalha sanguinária que o regime acabou ganhando. A gente vai ver se ele terá condições de manter Homs ou não nesse momento. Se ele daí depende muito do que acontecer em Homs e também das negociações dos atores externos. Porque nesse momento nenhum país quer uma queda total do regime do Assad
com os jihadistas tomando poder. Israel não quer, porque quer queira, quer não, o Assad, a família Assad, o regime do Assad não ataca Israel desde 73. São 51 anos. É o inimigo que eles conhecem muito bem. Então, eles preferem um Assad enfraquecido do que um grupo ligado ao Al-Qaeda que diz que um dia quer chegar a Jerusalém. Claro que é mais complicado para Israel. O Irã não quer porque o Assad é aliado. Rússia, idem. Os Estados Unidos tampouco querem no meio do Oriente Médio um país ligado ao Al-Qaeda. O Iraque, idem, porque esses grupos jihadistas são inimigos do governo iraquiano, que é aliado dos Estados Unidos e do Irã. Os países árabes se aproximaram muito do Assad, eles não gostam desses jihadistas. Então, Emirados Árabes, o Egito, formalmente, os Emirados já disseram que estão com Assad. Então, tem muita gente que não quer a queda do Assad. Então, nesse sentido, o Assad estaria ainda um pouco fortalecido externamente. Porém, a gente não pode esquecer do que aconteceu no Afeganistão, onde o governo do afegão tinha o apoio da maior potência militar do planeta, que eram os Estados Unidos, e o Talibã voltou, foi chegando e tomou o poder rapidamente, ali em 2021. De lá para cá, a economia do país entrou em colapso e direitos fundamentais foram retirados. Depois da caótica retirada das tropas americanas e aliadas, o Talibã tinha prometido manter os direitos das mulheres. Outras promessas feitas aos Estados Unidos não estão sendo cumpridas, como a negociação de paz com diferentes grupos armados que atuam no país. Tudo que ocorrer em Homs vai ser definitivo. Embora, mesmo que os jihadistas tomem Homs, não dá para cravar que vai cair o regime do Bashar al-Assad. Sempre gosto de falar, 2011, o Obama falou que os dias do Assad estavam contados, já passaram 4.000 dias desde então. Todo mundo que acompanha, assim, sabe que sempre se falou, o Assad vai cair, vai cair. O fato é que o Assad nunca caiu. Não dá para saber como é o futuro. No passado, ele conseguiu se manter ao longo desses 13 anos no poder, ou 24, se contar desde o ano 2000. Acompanharemos através dos seus olhos, Guga Chakra. Muito obrigada, meu amigo, por topar conversar com a gente. Obrigado, Natuza, sempre a postos. Este episódio usou áudios da agência Reuters. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as notícias do dia, as principais, direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.